Fica no máximo, sai daqui. Pro Marinho vem pra trás. Tá, vem, fica na sala, 7h35, fica eles ao Marinho. Ele ficou de pra lá. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui, não fica você aqui, fica. São duas? São duas. Eu fico aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. E já estou contando aqui de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela, mas... Maguela. Não. Quer sentar por aqui? Quer sentar por aqui? Tudo bem? Entra aí, por favor. Senta aí, por favor. Foi uma honra muito grande para nós admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederic, certo? Não chegou o advogado dele, isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, conseguiu 2 votos a 1, e eu tenho quase certeza que a gente vai manter. O Ministério Público perdeu prazo. Perderam prazo em caso de reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam prazo. Na verdade, tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora, que todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram a minha vida inteira, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido Vitor, Granado, nós também não gostamos todos. Eu tenho respeitar o sigilo da advogada. Não pode falar. É advogado igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que dar uma prerrogativa do advogado, mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. Eu consegui fazer da minha maneira e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da ONU, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF,
ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram alvo, nem o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte: Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava eu falei, informação. não, isso está errado. Um relatório, isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pobre, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Você dormindo no seu e casa, aí, você sofreu uma atenção. Aí o que eu descobri? É muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que há 1 mês e meio, né? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER e no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente levantou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos da Receita, tá? Mas está falando de especificamente mas são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições.
Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que senão vou contar, mas tem CGU, tem a AGU, imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão ensinando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é a gente legal, recebeu isso agora, no final do dia que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibiliza para a defesa. Né? Aí veio pra gente, tá no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra. A pirâmide do Brasil do Frederico Assef. O que o Riff do Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? E trazem para mim, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem a se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, presidente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram a investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo, não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou um crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. E, na verdade, como é que a gente consegue investigação do Flávio? Porque é tudo brota o RIF. ilícito. Tem de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutor, porque a gente trabalha
trabalha assim, não, a gente trabalha assim, não. Como que o RIF do Flávio Não botou existe. um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou persona não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova, prova verdade, possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama a apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama apuração especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é a quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não sabia, nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de telefone. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais, de perseguição, de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República do Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o sindifisco pare a investigação, não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei, que venham a ser identificadas pelos danos morais, o procurador da República falando de dano moral,
causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo científico, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, acho que... De novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Jaca Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados e falsos de computador. A sentença dele está aí. A sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso? A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos da família toda do Flávio deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. É complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele curso no sentido de que poderia começar a investigação da advogada da fórmula da onça. Os deputados estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O bom culpado da fórmula da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele representa a lei. Ele é não tem para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, eu não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese que o relator é o Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não vejo mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai deferir. Não tem como não deferir. Mas eu acho que ele vai deferir. Mas a gente precisa de uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios às 20h04, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação
da Corregedoria da Receita Federal dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois, com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando esses bons judiciais de apuração especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem assim mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo o funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ter isso sai de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Mas vai falar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos. Eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica. Isso Bem, explica tudo. essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi barrada pelo Ministério. Tem aqui a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza. sempre os meios do Brasil. Não O é que uma bate novidade, em uma novidade. O que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa. Abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem Mas Não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso já questão foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma Alexandre unidade de ali Moraes, da Alexandre questão de do Moraes. RIF. Se você, estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. E 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no Eles fazem mesmo com local. eles. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia, e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica. Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação de que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que é? Aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a correção. A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, a gente faz... mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estou querendo ajudar no caminho, porque tanto que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Não, mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Colocar que vai acionar um ministério palaciano,
Sim. para fazer uma provocação de uma questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a constar? inteligência, o GSI não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do CEP. agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas olha só, determinação. deu na O ministro Paulo Guedes O que a gente quer alterou o COPEI. Alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que vocês estão do falando. presidente, Quem como é? é que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um? O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é, conversar com ele. ele é Dá pra bacana. conversar O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... O Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, no Escola. Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez Pediu para nada. procurar. O negócio é o A seguinte, corregedoria tá se a procurando, corregedoria, nunca você teve. mostra para a Nunca corregedoria teve. da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele do está prevaricando. A prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que O sindifisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo Ministério foi Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco, Isso. Vocês não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou. Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro, Em 16 anos de militância, eu tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim: olha, isso que vocês estão falando, a União não tem que ser polo ativo nisso, exclui a União. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, Então houve uma são linha que essas foi extinta. pessoas. Foi extinta. Foi extinta. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também
o parecer veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter em questão grau de privada. recurso? Não. Nem necessário, segundo grau? Até onde eu sei. É um absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles inventam todo... Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU, o advogado de reunião? Não, lá de baixo, menos tenso. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo... Comigo? Fizeram, a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e como assim? os funcionários vereadores. De todo mundo, Estão em cima do caso, na mesma coisa. Igual, é a mesma coisa, você tem o mesmo meio, sabe, detalhes da vida. Das Riff conversas, do não pode estar Frederico, que aí. chegou no... Isso aqui é só... Uma boa relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma, não se pode. Investigar o Frederico. Não faz Depois isso. vai dar- O advogado, hoje é Não, matéria vai do ser Jornal tudo Nacional, correto. é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações na Ministério Público Federal, a gente fala que a gente vai proteger, não é proteger, mas é trabalho correto, vocês não fazem essa maldade não. Entendeu? Fizeram Nominados, claro, pirâmide né? São de com o Brasília. Fred, com as esposas, as filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. Outra coisa. Vou mudar já, vou virar investigador. Aquele lavou dinheiro, recebeu no trabalho. O que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime, instala um procedimento próprio, que a competência não é no Rio de Janeiro. As empresas não são do Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado no Rio de Janeiro? Investigado por quê, Fred? Porque o Ru apareceu rico, espontâneo por lavagem de dinheiro, que vai ser bem claro. Você viu que pagou, mexe para Queiroz, compra dentro do jogo. E fala, vamos pegar o meu jogo. Não, passamos um jornal hoje que protagonizou, está buscando. Globo.com. O Fred pagou como? DOC, dinheiro, Porque tem um risco Transferência bancária para o médico. Sim, qualquer um. Zero. Tem o Transferiu. Aí o que acontece? aberto, Apareceu um risco de transformação médica. Porque ele pagou lá. Como é que a gente o faz? o Ministério dele, do Estado do Rio de Janeiro, O RIF espontâneo. E falam, é o RIF eles falam que isso é uma Ele diz que é um RIF movimentação, mas espontâneo. ele começa a varrer a vida Eu dele, acho. ele recebeu Levanta, 14 milhões de uma peça. Isso está no vídeo, Deve claro. ser empresa mulher É dele. uma gênera dele, exatamente. Aí, trouxe junto dos Estados Unidos que ele transferiu a conta dele, está tudo lá. Isso tem que ser matéria. Tem negócio com vários ministérios antes. Não é agora, não é comigo. Inclusive, o meu, pelo esquecimento do meu governo, caiu o contrato do governo. E aumentaram. Lógico. Pois é. E Isso vem de qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Bolsonaro? Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a seguinte: quando perceber o potencial do presidente ser e saber imediatamente eles estão capturados na época 12 anos ali, inseridos naquele contexto, né? E como a nova bandeira da campanha do presidente de baixa corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho construir. Ótimo, E acho que está acontecendo. olha, presidente, vou falar uma coisa aqui. Que acerto. Eu era uma pessoa séria, uma pessoa firme, em homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele que aconteceram. Várias. Você conversou com ela? Conversei com ela, várias, fui despachar. E contei para ele como é que o julgamento do Flávio se deu. Cuidado, eu sabia. de organização Eu sabia que era por Eles desembargador, que foi professor do Flávio, né, do desembargador Paulo, já está cheio de procedimento na Corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins instalou um página contra ele. Porque um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, escreve livro, fosse ver onde ele que nunca funcionou. Mas sem chegar, quando ele decidiu a questão do Flávio, o último voto foi o voto que era o de ofício, que deu um ao registro do STJ,
que o Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar. Então vocês Vocês vão dão ver. informação Mas claro, chega procedimento. que identifica essas leis. Ele é doutor. Qual é? Não é Não existe. Ele pode doutor. Não existe, não tem. Não tem achar. E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Eu tenho maior carinho por essa área. Eu estava aqui fazendo com um aluno, eu nunca fiz isso na minha vida, foi uma maldade. Despachar, deu uma foto com a chama dele, começou a rua, por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal, ser favorável. Eu acho que não. No final de Tô errado? Por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, Não deu nada. sabe por quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma rua. Essa Estado Globo por próprio, trás, ela faz para a tudo Polícia isso, Federal, parece agora foi uma dor E demais. o Flávio, Eles têm a difusão aqui. Essa Ele é não foi querido no Essa é Tribunal a de Justiça. Assim, eu vi as dificuldades que a gente tem. Mas Isso começa. as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma profissional talentosa, ele é Ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei o que Olha, Caio que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Tá em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei, eu vou passando pra ele no tempo real. Eu não Eu acho que foi na hora que eu nada, vi o seu sem autorização dele. Isso é uma questão muito delicada. Então ele realmente. Eu acho que foi naquele momento. Eu fico preocupada. A gente precisa ter uma forma É impressionante. de chegar a esse Eu sempre digo a todos, eu não quero ser muito ao resultado da operação especial e da mulher. outra possibilidade de caminho No centro. O que eu acho que eu estava humildemente uma sugestão. Muita essa comissão. Muita essa comissão. Bota todo mundo na comissão. A gente não pode fazer O vice assumindo, ele já chamou essa lá, pessoa, mas todas as pessoas, das minhas fontes, você tem que vice governador. Depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é um governo, mas ele não tem muito de contar. a advogada, e a mulher de uma dessas pessoas demitidas. Essa mulher mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação de justiça judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo os 407 fatos. Os códigos penais. A vida do Flávio é não pode uma pessoa está perseguindo, ela não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Ah, eu vi sim, chamou Depois de um As computações dela não. você conhece, o Tribunal do Rio, você Essa conhece pra o ele, não. Rio. Tá. Eu quero, tem problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou fazer quem que pode colocar para você acertar como eu posso fazer, eu já fiz uma lembrando de amanhã, providencial, porque o Marcelo não veio, que aliás eu tenho um eu sugeri que depois já respondeu o processo administrativo, ele funcionário Você tem que ter uma política. E está tudo bem. Não maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele sabe ideia. O Flávio do comunismo. Eu já falei tanto essa parte de ficar escrevendo isso, porque se ele tá, ele é todo certinho. Eu acho que ele se manifesta falando contra a instituição. Ele acha que o Flávio está muito colocando nas redes sociais. Ele está também no Bolsonaro. Já falei com ela. Então, ele falou, por que ele está pressionando? Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, exatamente, então eles precisavam mesmo. Então, eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita, a gente poderia certamente levar a Luciana dessa denúncia, vai colocar toda a informação mais votado para que é que esse pelo Ministério, pelo aí já lançaram que estava um trabalho de contra já tem lugar
O Brasil é Você não é corregedoria. Carreira que é obrigado a deixar. Mas ele já fez. Mudou? Tinha mandato também, acho que já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, Pode ficou lá um sair. tempo. tem mandato. E aí o que Ele ficou lá um tempo até que vai. O que eles fizeram? Depois da história, porque o delegado não tem nome. O delegado sempre tinha lá. Não, mas eu te passo. O que ele fez? Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que Ah, foi o Pedro. Quem foi o Pedro? Ela fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração para ela. Todos. Eu poderia chegar não aprendeu nada na cabeça. Na hora que você chega, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para uso e ficou Você foi primeiro administrativo, se trabalha com isso. a gente já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim que ele assumiu, uma amiga minha, uma marcadora, que faz um trabalho de assistência. Pô, eu fiquei chocada. E essa gente que está fazendo. Eu fui assessor da Sessão de 15 anos de minha vida. Eu gostei de falar dele, eu não conhecia que era mais uma assessora, mas eu conheci de deputado. E A gente pode fui lá, levei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do presidente. Desfile no gabinete. Os caminhos administrativos, Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presente, É o caso de conversar com o chefe da Receita. Ele não tem chance dele estar nisso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o O Barros ainda Acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é 02, não é isso? Você não tem Não, É o 01. É o 01 do Sérgio, era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então... Sem problema eu conversar com ele. Vai ter problema eu conversar com Ah, ele. então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, Sim. sim. Um clique. Olha, ele ele tá fala com um ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço o fechadíssimo. funcionário da Receita Pegar gente for de confiança dele. Você conversa esses duas sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Tá? Ele conversa com ele sozinho. Tá certo? É, já E deixar bem claro, você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, você quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até até o próprio GSI teria atribuição para isso, Sim. para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. porque Pode pode gerar gerar pessoas, pessoal. ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li, tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque na verdade eu acabei com a festinha deles de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, meu HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, uma quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida, pareção pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Que as filhas, o parente todo trabalha lá com o Uma governo. teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Tem esse poder? O Mafã? É. Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, na crime e atribuição originária. Quando ele fez esse especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para caçar essa decisão administrativa de designação especial, porque pede o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Já 27 acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai caçar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância investigar o filho do presidente, você quer não arrumar um problema pra gente.
agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNP, você não sabe como ela é. Entrei. Estava com Mangueira de Mel. Aí eu falei, Flávio, quer que eu fale de com ele? Eu falo, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussen faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente cara que manda nessa na Procuradoria? Na verdade é o Bussen. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância, uma designação. Dele mesmo. Mas ele por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com O que eu tudo. fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. E tem idiota que acredita nisso. Ele acha, Impressionante. ele conversa com o presidente da Ele é LERJ. doente, tem uma doença certeza mental. que Eu respeito. Eu Eu respeito. vou falar de uma coisa Ele é absurda. Ele aluno, não, tem uma psiquiatra, a Guerra de Barbosa, ele tem uma falsa Vou te percepção. falar uma Ele se vê coisa, eu não presente. sou tipo pra você, que minha palavra não acredita. O ano passado, mesmo ano, eu encontrei com o Vitor, não tinha esse problema, bem pequenininho problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Eu não falou sei isso? para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Pô, Ele tem a polícia civil Não, nas mãos. e ele- não é chantagem, não. Isso é sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu pro você Flávio sabe que meu irmão, Itabaiana. todo mundo tem uma equipe de Era o advogados Flávio que fala. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem uns 50 empresários esperando no Tulipa, né? Tudo. Ah, é, vermelhinho. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determinado. Não, que você, a quem interessa para te resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder, mas qual a Você vai opinião? viajar amanhã comigo? Não, né? Vai viajar amanhã? Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, Canuto. Qualquer horário, o nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda livre para começar a Então, arrumar. cuidar para o que acontece. Eu não Isso não não sou tratado da Receita. pode. Ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu no mim até agora, presidente. Não sei se você reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o não, eu só falo com o nome. Deixa eu ver, cara, falar. 2 meses e meio que eu não falo em imprensa. As coisas, a República Eu vou encher a boca do cara agora. Soltemos, Nós vimos isso, presidente. Senão ele É porque comeu. dá raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem nosso errei duas limite. vezes. A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo. Eu escuto um negócio desse. Mas para evitar, você não vê. No dia do julgamento da Vescop foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também Eles fez vão lá, começar, eles vão me bater. Meu pai fez a mãe, fez escola de educação física do Também Zé. fez. Eu estou tentando. José Bonete. Depois dentro do Bonete? Paulo deu, né? Quando eu Teu desci pai? do Flávio, o microfone estava na Eu minha sou boca. muito amigo dele. Aí ele me vai conhece assim, muito. nunca É, fala. eu sei. Me conhece Tem muito muito. bem diferente Eu do sei que Fred, o Fred Góes. Bonete é filho do Avelange. Eu É, acho, bota a cara muita capa, entendeu? Até Muito hoje cuidado sensacional. com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu falo com o brasileiro. Até que dia que ele era filho do Avelange. Transferi meu Facebook. Até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão, 1,90m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou. Você não sabia, né? Tá achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quê, pai. O A diabo gente sabe pra fica quê. triste, é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele está o Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver essa resposta. É um cara sensacional. Mas você achar, gosto então, dele. conversar, você viu? Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Todo dia, a gente não sabe também.
Tudo que a gente está falando, vai, eu não quero meu nome no jornal. Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui, ó. Tá? Aqui toda Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que Não, vocês têm? não, temos outro. Acho que tem uma inicial aí também, tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso, muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Eu sou contrário, Tira foto, não, depois você imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa, eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Deu bem. Vamos lá, Maria. Vamos descer. Tudo bem? Como vai, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem? Vamos jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho estou que a gente acompanhando vai bem o trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, Seu telefone aqui para acertar. É, porque na bolsa. Para Eu construir acredito bem. que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconciliação, se a gente faz um pedido de reconciliação da demissão do Eduardo, que tem foi baseado nessas que tem debates, toda a prova fortalece e bastante que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina só, general, chega toda a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Vamos ver como é que chega ali. Mais complexo. E tem mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte: além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Eles eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 dela. Mas isso já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você tá, olha só, francamente, geral da República, vendo esse comportamento Isso do explica presidente, também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou, que roubou. Eduardo Paz deve ter roubado um monte. General, Secretário de esse Saúde pessoal roubou da pra Receita cacete tem para que o sair lá Sérgio. imediatamente, pedindo os nomes. A gente fez a relação contra uma das relações contra o fazendo essa delação contra o tiver a oportunidade de dar uma lida contra a saúde. Aí o céu tem 15 folhas. Viu que o secretário aqui do Banês foi um trabalho de 2 meses.
pesquisando, tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza de Ipanema que fatura, ele ignora tudo, demite o cara no mês e meio. Dá uma levantada nessa sala vergonhosa, já foram roubar, que o esquema continua montado. O esquema sabe que a gente tem estão adiantando, quem tem para apurar vai acabar prescrevendo, cadência, prescrição, se livrando de provas, já está mostrando diligência, obrigatoriedade de trabalhar. Foca naquele meio, como vocês estão trabalhando aqui, vai entrar no controle, né, para os clientes para não ter problema criminal. Aí o espelho lá embaixo produziu e eu vou mas eu vou ter que fazer essa informação. Tem pessoas que estão já não trabalham na Anvisa e que praticam alguma coisa. Imagina eu monitorando isso, na hora que eu acordo, né? Até que eu durmo, essa pessoa o Ministério Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido nos dias. Pois é, você para sua causa. Não consigo encontrar, não consigo. Eu vou ter alguma reunião. Eu acho que isso é um grande problema na HCE. Teve um diretor da HCE que acontece no governador, que dentro da HCE. São questões Mandou abrir políticas, um galpão, ok? sabe um galpão do subterrâneo, tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que fazia o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês têm uma universidade com a pessoa chamada de jeito, que é o decano. As maiores E todo mundo sabe quem é. são uma louca que eu dei professora, sou filha dele, dos meus mulheres. E, por exemplo, pelo amor de Deus, no cortejamento, meu avô também chamou, eu fui ministra da SPM. Vanhal da Cia, eu sou doidão. e todas também a mesma Vocês já fizeram muito bem, botar isso para aí, Obrigada. É uma coisa, o HC dele não é quando eu quero. Tem que uma coisa não esperar sair de férias. Saúde e a educação é uma coisa. Em termos didáticos, merenda escolar são os grandes ralos. Mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai pra cima Está disponível, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode outro problema. Banca as coisas lá. Caixa Supremo, então vamos escalar uma página. Aí atrapalha a vida do cara. Botei eles de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. Isso aí, acho que você quer prejudicar você não democracia, meu aluno. Desde que ele era meu aluno, que ele era garoto, jamais faria isso. Mas não é o que chega para ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é meu amigo do Cível. Quando mudou a composição da justiça da CIS, vai ter um voto divergente. Foi o nosso regime, o desembargador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias de fundo tal, beleza, beleza. É quando eu quero, entendeu? E isso brigando de frente. Mas a gente no Supremo, com solução e a gente quis vincular o ministro Supremo à causa disso. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Não está sabendo construir o caminho. Tinha que fazer isso tudo. A gente tem que ter três copos, chegou a 40 anos, a explosão da marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou a procuradora para sustentar contra o parecer favorável. O Ciro parecer favorável. Que a Mônica vota com a parecerista. Eles saíram matando. Mercado mulher, Vocês vão embora quando? Aí eu vou embora. Pessoal, mas eu vim pra cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo direto para Brasília? Eu venho basicamente semana sim, semana não. Quero o presidente sinalizar, com quem vocês vão conversar. É o Canuto, eu acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante você sinalizar. Para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da Constituição. Eu acho que então, seu celular, do lado de cá? A minha filha celular de vocês? estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não foi? Não, vocês entraram aqui. A gente entrou por aqui? Vocês estavam na casa do Flávio? Covid. Não, a gente estava no meu hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que
Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Você deixar o celular todo lá na casa. Estou falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O pessoal também tem. Poxa, Marcos. Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. Seu pai mandei um abraço pra ele. Gosto muito dele. Ele também gosta muito do senhor, Admira admira profundamente. Eu fiz curso de educação física, eu era segundo tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele. Gosto muito dele mesmo. E a Vou Recife. acompanhando. Tá legal. Amanhã eu não tô aí. Eu lembro de viajar. A gente conversa um pouco. Ainda vai. Eu faço isso pra ele. De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Como vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, vamos já teve? Eu não. Nem eu. Então tá, então esquece. Ou então ele já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é possível, Não, mas não assim, tem. nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Mas eu tá aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Olha, eu vou tentar subir na sua Onde é que vocês estão? Mas Não ideia. Vieram pelo pelo térreo? telefone, eles vêm pelo Deus térreo, eles vêm de confere. táxi, pelo térreo. Ainda pede vista. E a questão do foro dele, você analisava no STF? Porque se ele Sede de tivesse se reclamação, só se mantido, eles inovarem e se tivesse inventarem. mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que fomentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Óbvio. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem um dia, nem um Nenhum. dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que abriu jogar para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lide correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão principal de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Beijo, Tá bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tchau, para a tchau. Covid. Ah, eu dou negativo. Tu, cara, deixa eu vir pra Nessa Brasília, eu também. faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa, acabou.